Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, eu gostaria de convidá-los a irem a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. A reflexão dessa manhã tem a temática a sagacidade da serpente. A Bíblia apresenta como o animal mais sagaz que já existiu e também o animal escolhido por Satanás para se apoderar de sua forma e dessa forma introduzir o pecado ao mundo de modo que atingisse e contaminasse toda a humanidade. Eu oro para que os irmãos estejam atentos, porque eu creio que existem muitas lições preciosas para as nossas vidas através dessa narrativa bíblica tão conhecida. Antes de adentrarmos na palavra, fazer uma saudação ao amigo Bruno, que está aqui conosco. Ele é meu colega lá da turma de arqueologia, na UNEB, e hoje de manhã nos trouxe a honra de estar conosco. Veio trazer um livro de pré-história que a gente tem que resumir esse troço para esses dias. Desde já, eu lhe agradeço, Bruno. Ele é irmão em Cristo Jesus também. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Assim está escrito: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pai, nós te louvamos por esta palavra e te rogamos que ministre poderosamente, profundamente aos nossos corações, trazendo o entendimento por meio da revelação e da iluminação do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos aproveitar a modernidade, a tecnologia ao nosso favor, vamos usar para o bem. Então eu estou com um esboço desse estudo que se encontra no Gospel Prime, para aqueles que desejarem adquirir, curtir, compartilhar. E eu espero que de alguma forma Deus venha ministrar aos vossos corações, assim como ministrou ao meu. Eu me senti muito edificado por meio dessa palavra, sobretudo atento, esperto às sagacidades da serpente, do animal que seduziu ao primeiro casal e desde então até hoje continua com as mesmas artimanhas, com as mesmas táticas, com as mesmas estratégias, e infelizmente muitas pessoas têm sido, seduzida, enganada, e têm sido tragada pelo veneno da serpente. Ok. As Escrituras Sagradas comparam Satanás na Bíblia a diversos animais, entre eles o lobo ladrão, o leão que ruge, o grande dragão e, conforme vocês viram aqui, a sagacidade da serpente. Se analisarmos
o livro de Apocalipse, gostaria de convidar vocês para abrirem Apocalipse, tanto Apocalipse 12, 9 como 22. Então, por ordem, vamos para Apocalipse 12. Livro da Revelação. Apocalipse 12. Vamos ver quem é essa serpente. Talvez haja dúvida ainda, mas vamos ver o quanto a Bíblia é explícita acerca dessa serpente. Apocalipse 12, 9 diz: E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora, Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Por que se torna importante revelar quem é essa serpente? Porque existem algumas teologias elaboradas em fundo de quintal que diz que essa serpente não era Lúcifer, mas era um anjo caído. Bem, a Bíblia afirma, sem nos deixar sombra de dúvida, quem era essa serpente. De forma que em Apocalipse diz 2 vezes, a antiga serpente, que é o diabo. Então esse animal, apesar de ter sido criado por Deus, tornou-se o animal predileto e escolhido devido aos seus atributos, que é a sua astúcia, a sua sagacidade, veio a ser escolhido por Satanás, para que dessa forma pudesse ludibriar o casal e atingir, alcançar, contaminar, ferir toda a humanidade, seduzindo e, consequentemente, introduzindo o pecado no mundo. O que é que nós podemos aprender sobre essa serpente? Ela continua viva, ativa, lançando seus ardis venenos. E temos visto que muitas pessoas continuam sendo seduzidas, apesar das táticas antigas. Veja só o que o apóstolo Paulo, abra comigo em 2 Coríntios 11, 3. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Coríntios, relembrando-os da sagacidade da serpente que enganou a Eva e que ainda continua seduzindo e corrompendo as mentes a se afastarem da simplicidade de Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, versículo 3. Veja o que Paulo, sendo usado por Deus, diz à igreja. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia e sagacidade, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade, da pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo, ele faz menção à serpente. E diz que a serpente está corrompendo as mentes a se afastarem da simplicidade que deveria ser dada, doada, cedida a Cristo. Agora, sobre essa temática, a sagacidade da serpente, uma pergunta que eu vos faço: em que consiste a sagacidade da serpente? E aí, gostaria de convidá-los para Gênesis 3, para o início da nossa leitura, e você vai ver as artimanhas, as estratégias, as estratagemas desse peçonhento. Primeiro lugar, irmãos. Primeiro lugar, você pode ler comigo o versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? A primeira lição é que a sagacidade da serpente consiste em contestar a palavra de Deus, questionar a autoridade da palavra de Deus. Ela vai até Eva e pergunta: foi assim que Deus disse?
de modo que ela consegue implantar dúvidas acerca da ordem, acerca da palavra, acerca do mandamento, acerca da instrução, acerca do preceito divino. Ela questiona o que Deus diz e começa a introduzir algumas indagações sobre o que Ele disse. Ou seja, além de questionar a verdade da palavra, ela questiona a vontade daquele que pronunciou a palavra. Foi assim que Deus disse: não comerás desse fruto? E dessa forma ela começa esse diálogo com Eva, questionando a palavra de Deus, a vontade de Deus. Essa serpente, ainda hoje, continua lançando indagações através do ceticismo, onde as pessoas tendem a ter uma postura nos dias atuais mais céticas, e questiona verdades, doutrinas, questiona fundamentos, princípios, bases da nossa fé cristã. Nunca em nenhuma outra época existiu tantas contestações, nunca em nenhuma outra época existiu tanto ceticismo em relação à palavra, e essa serpente continua ainda hoje seduzindo, encantando muitas pessoas que começam a questionar a palavra de Deus, que começam a indagar sobre a vontade de Deus. Meus irmãos, não podemos brincar com a astúcia e com a sedução da serpente, porque ela tentou Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4, no versículo 3 e 6, e ela vai tentar lançar dúvidas, ela vai tentar semear questionamentos, indagações. Ela chega para Jesus e pergunta: és tu o Filho de Deus? És tu o Filho de Deus? Sendo que nos capítulos anteriores, ao ser Jesus batizado, os céus se abriram e uma voz bradou dizendo: este é meu Filho amado. Deus já tinha dito, versículos anteriores, que Jesus era um filho amado. E a serpente vai ao seu encontro, por 2 vezes o questiona: és tu, Filho de Deus? Em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 6, ela faz novamente 2 vezes a pergunta: és tu o Filho de Deus? Questionando a palavra que Deus já tinha dito no batismo, e questionando a convicção que Jesus tinha. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas, eu passei 4 anos no seminário estudando, meus irmãos, entramos numa turma de 30 alunos, só se formaram 4. E se você perguntar, cadê o restante? Desistiram. Desistiram por quê? Porque a serpente conseguiu de alguma forma seduzi-los, ao ponto que eu já me deparei com homens e mulheres de Deus, cheios de Deus, mas questionando sua identidade. Será que eu sou chamado? Será que eu tenho unção? Será que realmente eu tenho graça de Deus? Será que eu fui separado? Uma vez eu conversando com um rapaz, eu disse: olha, você tem um chamado de Deus? Ele disse: eu não, pastor, eu acho que eu ouvi um psiu ao invés de um chamado. Eu disse: olha, vamos matar essa serpente que está te enganando. Eu ouvi um psiu ao invés de chamado. Mas é sério, tem pessoas desistindo de ministérios, porque diz: eu não tenho um dom, eu não tenho um chamado, eu não tenho um talento. Isso vai se desenvolvendo com o tempo, na medida que você vai, se dedicando, a graça de Deus vai se aprimorando em sua vida. Mas não desista, não deixa que a serpente venha te enganar. Olhe para alguns, quando começaram com tantas dificuldades, e na medida do tempo se desenvolveram, cresceram, porque está escrito: aquele que permanecer em mim produzirá muitos frutos. Antes de produzir muitos frutos, é necessário permanecer. É necessário permanecer. Não podemos colher sem antes arar a terra, sem antes regar a terra, sem antes cuidar da terra. Você está entendendo? Eu posso ouvir um amém? Então tem irmãos deixando do ministério, tem pastores deixando o ministério, questionando: será que eu sou pastor mesmo? Será que eu sou levita mesmo? E tem irmãos, pior ainda, deixando de ser crente, deixando a Jesus, perguntando para si mesmo: será que eu sou crente? Será que eu sou cristão? Será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? E muitos estão sendo seduzidos por Satanás, deixando a igreja, deixando a comunhão, porque a serpente está aí, questionando a palavra de Deus, lançando dúvida, semeando
indagações em nossos corações. Se você atentar bem para o texto, essa foi a primeira cilada no Éden. Contestar a palavra de Deus. O que foi mesmo que Deus disse? Que não deveis comer do fruto? Questiona a verdade e depois questiona a vontade. A aplicação para as nossas vidas sobre esse texto é: não deixe a serpente questionar o chamado de Deus sobre a sua vida. Lembra quando Elias se esconde na caverna? Um dos maiores profetas que já pisaram nessa terra, por causa da palavra de uma mulher. O homem que já tinha vencido 450 profetas de Baal, sozinho. O homem que fez chuva descer, que fez os céus se fecharem, que fez fogo cair, agora se esconde. Deus envia anjos várias vezes para tentar consolar e Elias não é consolado até que Deus desce pessoalmente para ministrar o coração daquele homem que foi seduzido pela serpente e agora está questionando o seu chamado. Está questionando a sua unção, a sua vocação. Cuidado, meu irmão. Ela continua por aí. A qualquer momento, ela pode te encontrar e vai lançar dúvidas sobre a sua fé, sobre o seu Deus, sobre o seu chamado. Não dê ouvidos. Lembre-se como Jesus Cristo venceu a serpente. Ele não discutiu com ela. Ele apenas disse: está escrito. É através da palavra que vencemos o maligno. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Agora, qual é a segunda tática da serpente? Se encontra no versículo 4. Ela não perde tempo, é ligeira demais, menina. Versículo 4. Veja bem. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A primeira tática é contestar a palavra. A segunda, contradizer a palavra de Deus, ou seja, negar a veracidade da palavra de Deus. Deus disse que se Adão comesse do fruto, ele teria a consequência do pecado, cuja punição seria a morte. Mas agora a serpente muito clara, enfática, direta: é certo que não morrereis. E nos dias atuais ela continua contradizendo a palavra de Deus, contrariando, denegando aquilo que Deus já disse, convencendo e induzindo multidões ao engano. A serpente continua deturpando a essência da palavra por meio das heresias. E são muitas, irmãos. E eu oro para que você não deixe a serpente contrariar a vontade de Deus sobre a sua vida. Mas, além de contestar, ela vive contradizendo. Exemplo: não precisamos ir à igreja. A igreja somos nós. Multidões e multidões estão caindo nessa cilada de Satanás. Quando você vai ver o texto bíblico, ele sempre dizia: estavam todos os dias em templos e em casa, em casa, mas também nos templos. Aí você vai ver a instrução do autor de Hebreus: não deixei de congregar, como é costume de alguns. Isso aqui não é uma cilada da serpente atual, não. Lá na antiguidade, no início, nos primórdios do evangelho, já existia irmãos: não vou para a igreja hoje não vou congregar, não precisa disso, uma vez por desencargo da consciência no mês está muito bem para mim. Não é? Infelizmente, e agora, além de contestar, está contradizendo. Eu posso louvar a Deus? Pode. Eu posso adorar a Deus? Pode. Mas, meus irmãos, não se esqueça que foi o próprio Cristo que estabeleceu essa comunhão, de estarmos juntos, compartilhando do mesmo pão. Não podemos ignorar esse fato. A Satanás continua contradizendo a palavra de Deus. Eu vi um grande líder, renomado na década de 90, no ano 94 ele caiu, trouxe um grande escândalo para o Brasil e para o mundo. Mas eu fui ver um artigo desse líder, olha a seriedade. Um jovem me procurou e disse: pastor, leia isso. Meus irmãos, um absurdo. Eu sei que nesse ano,
eu creio que foi em 2009, entre 2010, nesse período, que esse artigo começou a ser difundido, disseminado. 4 jovens namorados, 4 casais de namorados, 4 casais jovens namorados na igreja se engravidaram por causa desse artigo desse homem. 2009 e 2010. Imagina a bronca que o pastor pega agora. E aí o artigo desse teólogo liberal hoje, que contesta a autoridade da palavra do Senhor, dizia o seguinte, que nós não precisamos de bênção de sacerdote para sermos casados, porque se tivermos amor um para com o outro, já somos livres diante de Deus, para vivermos a intimidade saudável, pois Adão e Eva não precisou de sacerdotes, e porque nós precisamos de sacerdotes para oficializar o casamento. E aí vem um pecado da fornicação. Os jovens não casados, não tinham casado, e agora ficavam na liberdade. Isso, pastor, às vezes é igual a pai e mãe. O último saber. É triste isso. Quando eu me deparo com esse artigo, eu disse, meu Deus, que palha seca é essa? O povo está deixando de comer pastos verdejantes para comer uma palha seca como essa. E o camarada, eu tenho que dar o nome, eu não posso dizer somente a maldição, eu tenho que dizer o nome do feiticeiro. É Caio Fábio. Essa mensagem está gravada, ouça quem quiser. Não volta atrás nenhuma vírgula, nenhum acento. Porque você tem que ter cuidado com o que ele diz. Ele é um teólogo liberal, que ele contesta a autoridade da palavra, e ele se acha na mesma autoridade dos apóstolos para interpretar e aplicar da forma que bem quiser. Então, meus irmãos, jovens caindo. Jovens caindo. E a Bíblia chama o sexo antes do casamento fornicação. Pecado gravíssimo que fere, que machuca a alma do indivíduo. Que fica uma mancha na alma do indivíduo. Eu não tenho tempo suficiente para mostrar os males que a fornicação traz. Mas eu só queria refutar o Caio Fábio dizendo o seguinte, que no Éden não existia padre, não existia pastor, não existia juiz para oficializar o casamento. Mas existia sim um sacerdote. E o sacerdote ali era o próprio Deus, que disse, deixará homem, pai e mãe, uniciar a sua mulher, e ambos serão um só. Deus que celebrou, oficializou e homologou aquele casamento. A partir de então, Deus instituiu os sacerdotes para que o casamento fosse reconhecido, tivesse um tempo. E se você for ver a cultura judaica, eles levam muito a sério o casamento. E sempre há esse temor reverencial da parte de Deus. Mas eu não quero me deter muito nesse assunto, porque existem tantos outros. Dízimo. Dízimo é uma verdade hoje contestada e contrariada pela serpente. Agora, deixa eu lhe dizer só uma verdade. O dízimo beneficia mais o doador do que aquele que é o que recebe. O dízimo, ou seja, vai lhe beneficiar muito mais. Porque dá e dá-se-vos-á a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Mas a serpente está aí, contestando e contradizendo. Não precisa dar dízimo para quê? Deus estabeleceu essa forma, esse meio, esse princípio de manutenção em sua casa. Mas a serpente, como animal astuto e sagaz, está aí contradizendo. E tem sido muitos que têm questionado, e eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, tenha cuidado quando navegar nas águas turvas da internet. Que se você quiser um subterfúgio e pretexto para satisfazer seus anseios e seu bel prazer, você vai encontrar. Você vai encontrar. Agora, meu irmão, eu quero te convidar para navegar nas águas celestiais da palavra de Deus. E ser instruído tão somente pelo Espírito de Deus. Porque o que há de heresias hoje na internet é brincadeira. Pessoas contestando a autoridade da igreja, a autoridade do pastor, princípios como dízimos, princípios, fundamentos na fé, como o casamento.
Porque sabe onde é que eles vão tentar confirmar as heresias dele? Na Bíblia. Eu tinha um professor que dizia que a Bíblia era a mãe das heresias. Eu ficava revoltado quando ele dizia isso. Até que um dia ele explicou, não que ela seja a mãe das heresias, mas que todas as heresias, os hereges procuram justificá-los através da Bíblia. Você sabia que a Santa Inquisição ocorreu por causa de uma distorção bíblica? Foi quando Paulo disse o seguinte: entrega tais indivíduos a Satanás, para que a alma deles sejam salvas, para que a alma deles possa ser salvas. Satanás disse isso, ou melhor, Paulo disse isso para excluir determinados indivíduos do meio, para que eles pudessem se arrepender e dessa forma a alma deles venha a ser salva. Mas a Igreja Católica pegou esse texto e por meio de alguns pretextos, porque todo texto sem contexto é pretexto para heresia, fez a Inquisição. Triste, né? Mas assim você está vendo, e assim existe em nossos dias uma grande distorção em relação à palavra de Deus. Enfim, a serpente não somente contestou, ela chegou a contradizer. E a minha palavra, nessa manhã, sendo direcionado por Deus, é: não deixe a serpente contradizer as verdades de Deus sobre a tua vida. Não queira atalhos, irmãos. Não se contente com as migalhas. Percorra o caminho na certeza que Deus tem um banquete para você. Jesus disse não à serpente que ofereceu transformar pedras em pães. Mas na medida que ele manteve, que ele segurou a sua palavra, a Bíblia nos diz que os anjos vieram e trouxeram banquetes celestiais para alimentá-lo. Terceira tática da serpente: ela não se contenta em simplesmente contestar, não se contenta simplesmente em contradizer. Ela vai além, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia, isso é a serpente falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ela contesta, ela contradiz, e agora, meu irmão, ela deturpa o sentido original, o propósito principal, deturpa a palavra de Deus, alterando o verdadeiro sentido. Ou seja, os irmãos assimilaram? Contesta, que é questionar, depois contradiz, que é denegar, e agora deturpa, que é alterar. Ela diz: vocês não vão morrer, vocês serão semelhantes a Deus. Sabe o que é que ela diz aqui? E ei, presta muita atenção. Ela fala uma verdade incompleta. E uma verdade incompleta é pior do que uma mentira. Satanás é o pai da mentira. Mas se você for analisar bem, ele só fala a verdade. Mas, todavia, entretanto, porém, contudo, verdades incompletas. E ao omitir uma verdade, ele acaba criando uma terrível mentira. Se você for ver, Satanás disse: ao comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão, serão conhecedores do bem e do mal. Verdade ou mentira? Verdade. Ele só não disse o que ia acontecer depois, que iam morrer. Pastor, e eles morreram? Morreram sim. Existem 3 tipos de morte: a morte espiritual, física e a morte eterna. O que aconteceu aqui é que a partir do momento que eles comem do fruto, a morte entra no mundo. E ocorre a morte espiritual. Eles foram separados de Deus. O que é morte espiritual? É você ser destituído da presença de Deus, da comunhão com Deus. Eles morreram. É tanto que eles se sentiram culpados, fugiram, se esconderam. Então, morte espiritual. A morte física é que a partir daí, Eva percebeu que estava já envelhecendo, as rugas já iam aparecendo, as celulites, as estrias iam surgindo, o cabelo branco ia surgindo. Então, a partir daí, a morte física, que até então não havia, por isso, irmãos, abrindo aspas, nós nunca aceitamos a morte. Você já parou para perceber que a morte faz parte do ciclo da existência humana?
nascemos, vivemos e morremos. Nós aceitamos o nascimento com muita alegria. Nós aceitamos toda a fase da vida com muita celebração. Mas quando chega na hora da morte, não importa a causa, o motivo, a razão, a circunstância, nem muito menos a idade. Um dia, uma senhora, na realidade uma jovem me ligou. Pastor. O que foi, minha filha? Disse, minha avó já morreu, pastor. E eu disse, tinha quantos anos sua avó? Tinha 92 anos, pastor. Eu disse, minha filha, Deus recolheu sua avó. Sua avó está descansando. Ela não pode ser eterna. É lógico que existe a dor, que existe a tristeza devido à saudade, mas a gente precisa se conformar. A Bíblia diz que passou dos 70, já é teimoso. A Bíblia diz que passou dos 70 é o quê? Enfado e canseira. É verdade, irmãos. A gente precisa se conformar, mas o fato é, e o que vem ao caso aqui, é que a gente não aceita a morte. Sabe por que a gente não aceita a morte? Porque não fomos criados para morrer. Simplesmente por isso. Deus não fez o homem para morrer. Por isso que Jesus vem e declara aos quatro cantos dessa terra, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive, jamais morrerá. Ele vem para nos trazer a vida eterna. Então a segunda morte é a morte física. Primeira morte espiritual, segunda morte física, terceira é eterna, onde o camarada vai passar a eternidade no inferno. E no inferno a morte já não mais existirá. Isso é sério, irmão. Olha só, nós precisamos pregar mais sobre o inferno. Porque o pessoal não tem noção do que é o inferno. O inferno, imagine você se lançar de um prédio de 20 andares, cair, ficar esmagado no chão e ainda mesmo vivo, se tremendo. Imagine você carbonizado, porque sofreu em um incêndio. Seu corpo em cinza e você lá sofrendo ainda. O inferno, a morte será aprisionada, não haverá morte. Então, a consequência da dor é eterna. A gente precisa pregar mais sobre o inferno. Na Idade Média, quando se falava sobre o inferno, as pessoas se estremeciam e dessa forma temiam mais a Deus. Mas hoje em dia, esse é um assunto não convencional. E a gente tem evitado falar. Mas se você for ver biblicamente, quanto Jesus falou sobre o inferno, em parábolas, em sermões, sobre a gravidade do que é o inferno. Enfim, a morte entra no mundo através da serpente. E o que não podemos ignorar aqui é que ela deturpa o sentido da palavra de Deus. Verdades incompletas. A serpente disse que eles seriam conhecedores, mas omitiu a consequência do pecado. Falsas promessas. Qual foi a falsa promessa aí que a serpente deu? A serpente disse que seria semelhante a Deus. Olha para Adão e Eva e diz: se vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Essa aqui é a síndrome luciferiana. Satanás oferece o fruto que ele mesmo comeu. Qual foi o fruto que ele comeu? Ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis ser igual a Deus. E ao tentar ser igual a Deus, ele foi expulso dos céus. Adão e Eva, ao tentar ser igual a Deus, foram expulsos do paraíso, do jardim, selado, cuidado pelo próprio Deus. Muitas pessoas hoje estão sendo expulsas da comunhão com o Espírito Santo, porque querem ser iguais a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Esse é o fruto que Satanás oferece. Sabe por quê? Ele sabe que sua causa está perdida, então o máximo de pessoas que ele puder levar consigo, para ele é lucro. Cuidado! Infelizmente existe hoje em dia muitos líderes querendo ser iguais a Deus. Você já viu tantos de títulos, nomenclaturas, cargos eclesiásticos criados no nosso tempo? É bispo, é apóstolo, é patriarca. Só falta criar o semideus. Rei.
Muito bem, gente. Eu postei até na minha fanpage esses dias. Um pastor que foi consagrado a rei. A rei. E a gente vê isso e fica aplaudindo. Em Paulo Afonso tem bispo, tem apóstolo. Paulo Afonso também tem essas loucuras. Da sede pelo poder, da ganância pelo poder, de querer ser igual a Deus. Quando na Bíblia não há fundamento algum para bispo, para apóstolo. As pessoas não se contentam em ser pastor. Jesus não disse eu sou apóstolo. Você viu Jesus dizendo isso? Jesus não disse eu sou bispo. Jesus não disse eu sou patriarca, eu sou rei. Quando quiseram consagrar Jesus ao rei, a rei depois da multiplicação dos pães e peixes, ele em oculto saiu. Não aceitou essas consagrações humanas. Porque aqueles que puxam saco, também puxam tapeta. E Jesus sabe perfeitamente o que é isso, porque uma hora o pessoal dizia: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome de Deus. Dias depois, poucos dias, horas depois, o pessoal crucificam em uma só voz. Em uma só voz. A única coisa que Jesus disse é: eu sou o bom pastor. E pastor hoje ninguém quer mais ser, né? Hoje o pessoal, daqui a pouco vão criar um demiurgo, um principado e uma potestade para ser chamado como semideus. Cuidado, irmão, com a síndrome luciferiana, que faz falsas promessas na incitação de tornar a criação o Criador. Essa tendência de Satanás. Falsas promessas. Falsas promessas. Ele vem ao encontro trazendo falsas promessas. Você precisa ter discernimento. Porque assim como ele levou Jesus aos... Satanás, a Bíblia diz que ele fez isso. Ele teletransportou Jesus às alturas e mostrou todos os reinos dessa terra e disse a Jesus: se prostrardes e me adorardes, te darei tudo isso, porque tudo isso é meu. Ele mentiu? Não. Ele é o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século é Satanás. Ele é o príncipe da potestade. Esse mundo foi entregue momentâneo a ele por causa do pecado. Isso não faz com que Deus perca o domínio, o controle, o poder. Mas ele diz: tudo isso é meu. Ele diz para Jesus. E Jesus fica calado, não contesta porque era verdade. Olha, tudo isso aqui é meu. Se você me adorar, eu te darei tudo isso. E o que Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás louvores e culto. Essa tem que ser a nossa palavra, porque Satanás pode te trazer uma proposta de emprego indecente por meio de falsas promessas. A sua convicção tem que falar mais alto: para trás de mim, Satanás, arreta-te daqui, que não cogita das coisas de Deus e sim das coisas do homem. Essa tem que ser a nossa palavra. Falsas promessas. A serpente continua alterando a palavra de Deus por meio das apostasia. Ou seja, ela contestou por meio do ceticismo, ela contradizeu por meio das heresias, e ela agora simplesmente está deturpando por meio da apostasia. E o que é apostasia? É o desvio. Existe a apostasia teológica, que é aquele que nega a Deus, torna-se um ateu, simplesmente escarnece das coisas sagradas. Me enviaram um canal no YouTube, não vale nem a pena citar o nome, de um camarada que escarnece da Bíblia, escarnece de Jesus, escarnece de Deus. Eu sinceramente, esse camarada está perdendo para o diabo. Nem o diabo fazia isso. A Bíblia diz que o diabo crê que se estremece. Rapaz, o camarada é terrível, não vale a pena citar. Eu tenho um temor em citar o que ele fala de Jesus, o que ele fala da Bíblia, o que ele fala de Deus. Coisas doentias. Tem um
que se chama pastor, que diz que é pastor, e começa a satirizar, ironizar de uma forma sarcástica, escarnecedora. Ele começa, é pastor não sei o que, alguém já viu esse troço não? Alguém lembra? É pastor não sei o que, e é terrível, irmãos, dá uma dor. Eu me arrependo de ter me dado o desprazer de ter assistido essa miséria e essa desgraça. A serpente continua por meio da apostasia teológica, mas a apostasia não é somente teológica. Existe uma outra apostasia, apostasia moral. Pessoas que creem em Deus, mas moralmente não vivem para Deus e não vivem com Deus. Essa apostasia não é aquele que se desvia do caminho, mas aquele que no caminho desvia os seus passos para atender seu bel prazer, para atender suas necessidades carnais. Então, jovens em fornicação, jovens em contendas, em contradição, biblicamente falando, são apóstatas. Jovens usando drogas são apóstatas. Não só jovens, como já ocorreu um escândalo em Camboriú, um dos maiores eventos do Evangelho, onde mostrava líderes, cantores, pastores, pregadores, cuja conta no hotel, quando você ia ver, tinha bebidas alcoólicas. E se estourou. Eu digo, meu Deus, que cilada de Satanás é essa, fazendo com que as pessoas venham à apostasia. Irmãos, eu já me deparei com um jovem dentro da igreja, hoje não está mais, tentando me convencer que fumar maconha é biblicamente legal. Eu disse, meu Deus do céu, onde chegamos? Como é, rapaz? Ele disse, pastor, veja bem, pastor, tá ligado? Foi Deus que fez, moro? Eu, como é que é, rapaz? Foi Deus que fez, é pra gente relaxar, tá ligado? Aí eu disse bem assim, olha, faz o seguinte, Deus também fez algumas ervas venenosas, algumas plantas venenosas. Experimenta. Vai lá, tem alguns frutos venenosos, né? Algumas plantas venenosas que você quer comer e cair na hora. Vai lá, foi Deus que fez. Com esse argumento que Deus que fez. Meu Deus do céu. É triste. Você não sabe. Tinha um doutor aqui na igreja que ele dizia bem assim, pense 3 coisas imundas. É o rabo do porco, o dedo do médico e o ouvido do pastor. E eu disse, por que o ouvido do pastor? O pastor ouve cada coisa. Doutor Ivan, hoje já não está mais em Paulo Afonso, ele congregava conosco, ele era dentista, e nos disse isso certa feita. Irmãos, Satanás está aí por meio da apostasia, seduzindo as pessoas. Não deixe a serpente distorcer, alterar a direção de Deus sobre a tua vida. Agora veja bem, concluindo, o casal permitiu ser seduzido pela serpente, e assim que consumaram seus desejos, sofreram as drásticas consequências de seus pecados. O que é que acontece? Qual é a consequência do pecado? Perderam a inocência, a pureza, se cobriram porque tiveram vergonha. Isso está em Gênesis 3:7. O pecado traz vergonha. Ele traz vergonha. Eles se cobriram, criaram uma plantazinha, uma folha da planta e se cobriram, fizeram um cinto. Porque o pecado faz isso. E se você já foi contaminado alguma vez, você sabe o que eu estou falando. Segunda consequência, perderam a comunhão com Deus. Se esconderam, pois tiveram medo. Todos os dias Deus vinha ao jardim, procurava Adão e Eva. E permita-me parafrasear, sem alterar a ortodoxia. Deus abraçava Adão e Eva, conversava com Adão e Eva. Imagine Deus contando história com eles, colocando-os no colo, fazendo cafuné. Mas um dia Deus procura e eles estão escondidos. E Deus diz, Adão, onde está? Lógico que sendo Ele onipotente e onipresente, sabe exatamente onde Adão está.
Mas ele queria agora que Adão abrisse o seu coração, porque o coração de Adão estava tão fechado, que a cada passo que Deus dava, mais ele fugia e mais se distanciava. É isso que o pecado faz. Aí as pessoas deixam de vir à igreja, deixam o ministério e começam a procurar álibis, pretextos, porque foram contaminadas pelo veneno da sagacidade da serpente. Mas além de trazer vergonha, além de trazer o medo ao ponto de se esconder e fugir, ela também tira as bênçãos que Deus nos deu. Porque a partir de então, eles foram expulsos do jardim de Deus. Isso está escrito em Gênesis 3, 23 e 24. Expulso. E as consequências são tão terríveis, porque Adão a partir dali tem que trabalhar, que Eva a partir dali dará à luz com muitas dores. Perderam a comunhão de um lugar tão lindo, tão maravilhoso, onde eles tinham tudo o que queriam, tudo, muito mais do que sonhavam e precisavam. E Satanás faz isso. Assim como ele foi expulso, ele quer que você seja expulso da comunhão, da presença de Deus. É essa a cilada do inimigo. Não se engane, irmãos. Agora permita-me que abrir uma aspas e fazer um certo comentário, que não vai estar no estudo, se você for ver no Gospel Prime ou então na nossa fanpage. A ordem foi dada a Adão. Se você for ver o texto bíblico, Deus deu a ordem a Adão e depois fez Eva. Eva nunca ouviu a ordem. Quem ouviu foi Adão. Eva não ouviu em momento algum a ordem vindo de Deus. Quando ela, seduzida, come um fruto, nada acontece a Eva. Nada acontece a Eva. Se você for ver, o relato é bem claro. Absolutamente nada acontece a Eva. Quando ela oferece a Adão, eu imagino, em intervalos de milésimo de segundo, Adão deve ter pensado, bem, se ela comeu, nada aconteceu, eu também posso. Foi o erro. E aí quando ele comeu do fruto, que nós não podemos dizer que é a maçã, a Bíblia nos fala que houve um colapso, um cataclisma. Eu posso imaginar, e quero vos convidar a fazer essa viagem, que a partir dali ele viu a terra se estremecendo, o mar tumultuando-se, os céus trovejando. Ele começou a ver rugidos de animais silvestres, de animais selvagens. Começa a existir a cadeia alimentar, predadores atrás das presas, coisas que ele nunca ouviram, coisa que ele nunca tinha visto, mas é a consequência do pecado. Ele começa agora a ver animais fugindo para sobreviver. Ele começa a ver tudo isso e pergunta, meu Deus, o que eu fiz? Que tragédia eu fiz? Porque tudo isso começa a surgir a partir da mordida que ele deu. Agora detalhe, o mal de Adão foi pensar, se ele pode, eu também posso. E aí imagine comigo, se fulano usa drogas, eu também posso usar drogas. Se cicrano é um casal de namorado que tem intimidade, tem liberdade, vivem à vontade, os pais permitem, eu também posso. Se tal empresário não paga imposto, anda em dias, eu também posso. Se fulano faz isso, cicrano faz isso, beltrano faz isso, eu também posso. Escuta uma coisa, meu filho. A ordem de Deus foi dada a você. A você. A você. O empresário não está pagando imposto, deixa ele. Porque ele não ouviu a ordem de Deus. Agora você que ouviu a ordem de Deus, na medida que você for seguir os passos dele, acontece a grande tragédia. Os irmãos estão entendendo? Que às vezes a gente olha para os ímpios e diz, meu Deus, eu não entendo porque eles estão conseguindo, conquistando, prosperando e eu aqui. Aí a gente fica sendo seduzido a procurar os mesmos atalhos, os mesmos caminhos, como fez Adão. Eva comeu, nada aconteceu, então eu também posso. Existe uma ordem de Deus que foi dada ao povo de Deus.
E você é povo de Deus, separado por Deus para fazer a diferença. Não caia nos caprichos de Satanás. Essa foi uma observação que Deus me deu esses dias. Eva comeu, nada aconteceu, mas na medida que Adão come do fruto, tudo acontece. Então cuidado, meu irmão, precisamos estar atento contra a sagacidade da serpente, que ainda está viva e vive atormentando casais, famílias e ministérios, no único intuito de seduzir para poder destruir. A Bíblia diz que ele veio em João 10:10. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Acerca do peçonhento, Satanás, a Bíblia há tempo já nos adverte. 2 Coríntios 2:11. Não lhe ignoremos os seus ardis. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre Satanás. Não ignore, não subestime os seus ardis. O bicho é venenoso e ardiloso. Importante lembrar que a serpente não ficou impune. Além de sofrer sua severa punição, teve sua cabeça esmagada pelos pés daquele que veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. Está escrito em 1 João 3:8 na parte terminal. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Então não se desespere. A serpente está solta. Tem envenenado a muitos com seus ardis, com sua astúcia e com sua sutileza e com sua sedução. Mas não se esqueça que a cabeça dela já foi esmagada. E não se esqueça que para isto Deus enviou o seu Filho, para destruir as obras de Satanás. E quer saber de uma? Também não se esqueça de uma promessa da qual existe e que nos garante a seguinte verdade. Romanos 16:20. Em breve, o Deus de toda paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Você pode ensaiar esse momento? Prepara teu pé aí, irmão. Vou me preparar aqui. Olha só que coisa interessante. Eu lembro que ali na Rua L, onde nós moramos ali naquele apartamento próximo do hospital, e na Rua L tem uma praça, e um dia a gente brincando viu uma coral. Mata essa bicha! Eu peguei pedaço de pau, danava nela e ela mais viva ainda. Eu e meus colegas pegamos pedra, tal, até que alguém gritou de longe: dana na cabeça, dana na cabeça. Eu peguei a pedra com toda a força na cabeça dela, pá, espatifou. Ela ficou se tremendo só por enquanto, ficou meio doida, se tremeu por enquanto, depois parou. A palavra de Deus é essa, meu irmão. Se a serpente veio ao teu encontro, dana na cabeça, dana na cabeça. Agora veja bem que coisa tão interessante. O prazer que Jesus teve, ela morderá o seu calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. O prazer que Jesus teve de esmagar e dizer: você foi derrotada, sua miserável desgraçada. Esse prazer que ele teve, olha que coisa tão interessante. Esse mesmo prazer ele nos deu. Não sei quando isso vai acontecer, mas a palavra diz que em breve. A serpente está te seduzindo. A serpente está te tentando, está te perturbando, te perseguindo, te atormentando. Então, meu irmão, escuta a palavra que diz: em breve o Deus de toda paz, não deixa ela roubar a tua paz. Em breve o Deus de toda paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Esse é o lugar da serpente. Qual lugar? Debaixo dos nossos pés. Qual lugar? Quero ouvir mais uma vez. Qual lugar? Amém. Então esmaga a cabeça da serpente agora. Esmaga a cabeça da serpente. Esmaga a cabeça da serpente, porque o lugar que lhe pertence
é debaixo dos nossos pés. Não seremos seduzidos pela sua sagacidade, pois cremos na palavra de Deus, que é poderosa para nos guardar e para nos livrar de todo mal. Aquilo que Adão não conseguiu no paraíso, Jesus conseguiu no deserto. Adão tinha tudo para obedecê-lo no paraíso, mas desobedeceu. Jesus não tinha todas as condições favoráveis para obedecer no deserto, mas obedeceu. E assim venceu. Porque o que importa aqui, não, irmãos, olha bem para mim, não é o lugar em que nós nos encontramos, não é o lugar onde nós estamos, mas são as nossas escolhas. Adão perdeu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Adão tinha tudo para obedecer, mas desobedeceu. Jesus tinha tudo para desobedecer, mas obedeceu. O que importa não é o lugar, e sim as nossas escolhas. Eu já fiz minha escolha. Eu sei que você também já fez a sua escolha. E a nossa escolha é obedecer. É melhor obedecer do que fazer sacrifícios de tolo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.